Daremos início na aula 10 da disciplina de Didática da Faculdade São Francisco de Assis. Nela falaremos sobre a relação entre a teoria e a prática na atividade pedagógica. A conexão entre a teoria educacional e sua aplicação prática na sala de aula é fundamental para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Essa relação dinâmica permite que professores transformem conceitos abstratos em estratégias concretas e efetivas. A importância da teoria na prática docente. A teoria exerce um papel fundamental na prática docente, servindo como base para guiar, fundamentar e aprimorar o trabalho dos educadores. A prática educativa sem uma sólida fundamentação teórica tende a se tornar mecanicista e limitada, sem a capacidade de refletir criticamente sobre os processos de ensino e aprendizagem. Eis algumas das principais razões pelas quais a teoria é essencial na prática docente. Orientação e planejamento. A teoria fornece aos professores um referencial para planejar suas aulas, escolher metodologias e avaliar o progresso dos alunos. Teorias de aprendizagem, como as de Piaget, Vygotsky ou Paulo Freire, oferecem insights sobre o desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos estudantes, permitindo que o docente adapte suas práticas a diferentes contextos e necessidades. Reflexão crítica. O contato com diferentes abordagens teóricas incentiva o professor a refletir sobre a própria prática, questionando métodos, conteúdos e o impacto de suas ações no processo de aprendizagem. Com isso, o docente passa a ser um agente transformador e não apenas transmissor de conhecimento. Resolução de problemas. Com uma base teórica sólida, o professor tem mais ferramentas para lidar com desafios e imprevistos em sala de aula. Ele pode identificar estratégias pedagógicas para atender às dificuldades específicas dos alunos, criando um ambiente mais inclusivo e equitativo. Inovação e criatividade. A teoria também é fonte de inspiração para que os docentes inovem em suas práticas. O entendimento de novas abordagens, como o ensino híbrido ou metodologias ativas, expande as possibilidades de ensino e estimula a busca por novas formas de engajar e motivar os alunos. Desenvolvimento profissional. A teoria é um dos pilares da formação e do desenvolvimento profissional contínuo dos educadores. Ao aprofundar seus conhecimentos teóricos, o professor está em constante processo de aprimoramento, sendo capaz de atualizar suas práticas e responder aos desafios de uma educação em transformação. Em suma, a teoria não é uma abstração distante da prática, ao contrário, ela é a base que permite ao professor agir com intenção e propósito, promovendo uma educação mais eficaz, crítica e alinhada aos objetivos de desenvolvimento integral dos estudantes. Desafios de integrar a teoria e a prática no cotidiano escolar. Resistência à mudança. Muitos professores se sentem confortáveis com suas rotinas estabelecidas e relutam em experimentar novas abordagens teóricas. Tempo limitado. A carga horária é intensa e as demandas burocráticas podem dificultar a dedicação necessária para planejar e implementar novas práticas. Falta de recursos. A escassez de materiais didáticos, tecnologia e até mesmo apoio administrativo pode impedir a aplicação efetiva da teoria. Estratégias para aproximar a teoria da realidade da sala de aula. A aproximação entre a teoria e a prática na sala de aula é essencial para que os docentes possam transformar conhecimentos teóricos em ações pedagógicas efetivas e significativas. Para conseguir isso, algumas estratégias podem ser muito úteis. Planejamento reflexivo. Criar um planejamento que vá além dos conteúdos e inclua reflexões sobre os objetivos de aprendizagem, habilidades desejadas e o desenvolvimento do aluno. Essa prática possibilita que os professores se lembrem constantemente das teorias pedagógicas por trás de suas escolhas metodológicas. Estudos de caso e simulações. Trabalhar com estudos de caso ou cenários hipotéticos em que os professores possam aplicar teorias pedagógicas a situações práticas ajuda a consolidar conceitos e facilita a visualização de sua aplicação em sala de aula. Isso pode incluir discussões sobre como reagir a certos comportamentos ou como adaptar métodos para diferentes estilos de aprendizagem. Aprendizagem baseada em problemas, PBL, o uso de problemas reais ou simulados, comuns na aprendizagem baseada em problemas, ajuda a conectar teoria e prática. Essa metodologia incentiva os professores a abordar desafios específicos da sala de aula, aplicando conhecimentos teóricos para encontrar soluções. Grupos de estudo e comunidades de prática. Participar de grupos de estudo ou comunidades de prática com colegas educadores permite a troca de experiências e a análise de como as teorias são aplicadas no dia a dia. Isso ajuda a entender como outros professores interpretam e adaptam a teoria,
ampliando a visão sobre as possibilidades de aplicação. Experimentação e adaptação. Adotar uma atitude experimental, tentando diferentes abordagens teóricas e metodológicas. E observando seus resultados é uma excelente forma de verificar o que funciona em cada contexto. Esse processo pode incluir a adaptação de teorias à realidade de cada turma, modificando o que é necessário para atender às particularidades dos alunos. Feedback e autoavaliação. Realizar avaliações frequentes e pedir feedback dos alunos sobre as estratégias adotadas permite que o professor ajuste sua prática conforme observa o impacto na aprendizagem. Esse ciclo de autoavaliação ajuda o docente a calibrar a teoria com as necessidades reais dos estudantes. Formação continuada e reflexão teórica. Investir em formação continuada e dedicar momentos para refletir sobre novas teorias e abordagens pedagógicas pode renovar e enriquecer a prática docente. O contato constante com teorias atualizadas permite que o professor permaneça inspirado e preparado para adaptar sua prática. Uso de tecnologias educacionais, ferramentas tecnológicas, como plataformas de ensino e aprendizagem ou softwares de análise de dados, possibilitam o acompanhamento de métricas que indicam o progresso dos alunos. Isso ajuda os docentes a observar, em tempo real, como suas abordagens teóricas estão se refletindo na prática. A combinação dessas estratégias pode fortalecer a prática docente, fazendo com que o conhecimento teórico se torne uma ferramenta viva e aplicável no contexto escolar, sempre com o olhar voltado para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção de uma aprendizagem significativa. O papel da reflexão crítica na atividade pedagógica. A reflexão crítica é um elemento essencial na atividade pedagógica, pois permite ao professor analisar e repensar suas práticas, adaptar métodos e desenvolver estratégias mais eficazes e inclusivas. No contexto educativo, a reflexão crítica desempenha um papel fundamental ao impulsionar o professor a agir como agente de transformação e não apenas como transmissor de conhecimentos. Aqui estão algumas formas de entender a importância da reflexão crítica na prática docente. Autoavaliação e melhoria contínua. A reflexão crítica permite que os educadores revisitem suas práticas e métodos, identifiquem acertos e dificuldades, e busquem formas de aprimorar sua atuação. Esse processo contínuo de autoavaliação fortalece a qualidade do ensino e contribui para o desenvolvimento profissional do docente. Adaptação às necessidades dos alunos. Por meio da reflexão, o professor consegue adaptar sua prática pedagógica para atender melhor às necessidades e aos interesses dos alunos. Essa consciência das necessidades individuais e coletivas da turma torna o aprendizado mais significativo e inclusivo. Desenvolvimento de consciência social. A reflexão crítica permite ao educador questionar práticas pedagógicas tradicionais e analisar os contextos sociais e culturais dos alunos. Ao reconhecer as diferentes realidades e desafios que os estudantes enfrentam, o professor pode promover uma educação mais equitativa e sensível à diversidade. Transformação de conceitos teóricos em prática. Ao refletir sobre suas experiências, o professor consegue avaliar como as teorias pedagógicas podem ser aplicadas no seu contexto e adaptá-las conforme as demandas reais da sala de aula. Assim, a reflexão crítica permite que a teoria e a prática dialoguem constantemente. Promoção da autonomia e do pensamento crítico nos alunos. Professores que praticam a reflexão crítica tendem a incentivar seus alunos a também serem reflexivos e críticos. Esse exemplo encoraja os estudantes a questionar, analisar e desenvolver uma visão crítica sobre o conhecimento e o mundo ao seu redor. Prevenção de práticas mecânicas e repetitivas. Sem reflexão crítica, há o risco de a atividade pedagógica se tornar mecânica, com métodos repetitivos que não consideram o contexto e a evolução dos alunos. A reflexão permite que o professor inove, explore novas metodologias e mantenha um ensino atualizado e interessante. Empoderamento e valorização profissional. A prática reflexiva dá ao professor mais segurança e autonomia em sua atuação. Ao desenvolver uma postura crítica, ele sente-se mais preparado para tomar decisões, defender suas escolhas pedagógicas e agir como um agente transformador, valorizando seu papel na educação. Resolução de desafios e problemas. A sala de aula é um espaço dinâmico, onde problemas e desafios surgem constantemente. A reflexão crítica ajuda o professor a enfrentar esses desafios de maneira construtiva, avaliando as causas, analisando as possibilidades de ação e buscando soluções eficazes. Em suma, a reflexão crítica na atividade pedagógica é a ponte que permite ao professor evoluir e responder ativamente às complexas demandas da educação.
Ela transforma o professor em um profissional consciente, flexível e comprometido com uma educação que vai além do ensino de conteúdos, abrangendo o desenvolvimento ético, social e crítico dos estudantes. Exemplos de como professores efetivamente aplicam a teoria. Professores que conseguem integrar teoria e prática transformam a sala de aula em um espaço de aprendizado significativo e adaptado às necessidades dos alunos. Aqui estão alguns exemplos concretos de como os professores podem aplicar teorias pedagógicas em suas práticas. Teoria sociocultural de Vygotsky, com base na ideia de que a aprendizagem ocorre por meio da interação social e da mediação. Professores criam atividades colaborativas e utilizam o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) para guiar o aprendizado. Por exemplo, o professor pode organizar grupos de estudo em que alunos com diferentes níveis de conhecimento trabalham juntos, com os mais avançados ajudando os que estão na ZDP, promovendo a construção conjunta de conhecimento. Teoria da aprendizagem significativa de Alzubel. Alzubel defendia que o aprendizado acontece de maneira mais eficaz quando o novo conhecimento se conecta com o que o aluno já sabe. Professores aplicam essa teoria ao iniciar novas lições com uma revisão do conhecimento prévio dos alunos, através de mapas conceituais ou discussões introdutórias, relacionando o conteúdo novo com conhecimentos anteriores. Isso ajuda a tornar o aprendizado mais significativo e reforça a compreensão dos novos conteúdos. Construtivismo de Piaget, baseando-se na ideia de que o conhecimento é construído pelo próprio aluno em etapas de desenvolvimento. Muitos professores aplicam essa teoria ao adaptar atividades de acordo com a faixa etária e o nível de desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Por exemplo, em turmas de crianças menores, os professores incentivam atividades práticas e lúdicas, como jogos e experimentos simples, que permitem que as crianças explorem e construam o conhecimento de forma ativa e concreta. Aprendizagem baseada em projetos (ABP), inspirada em abordagens teóricas de Dewey e Freire. Essa prática envolve os alunos na resolução de problemas reais e na execução de projetos que exigem pesquisa, planejamento e execução. Por exemplo, o professor pode propor um projeto em que os alunos investiguem o impacto do lixo na comunidade e desenvolvam uma campanha de conscientização. Esse tipo de atividade é apoiado por teorias que valorizam a aprendizagem ativa e o engajamento com o contexto social do aluno. Teoria do comportamento operante de Skinner. Essa teoria comportamental pode ser aplicada em práticas de reforço positivo e feedback. Professores utilizam o reforço positivo ao elogiar os alunos por comportamentos desejados ou pelo progresso acadêmico, ajudando a fortalecer esses comportamentos. Por exemplo, o professor pode dar pontos ou usar um sistema de recompensas para motivar os alunos, o que, segundo a teoria, reforça comportamentos e atitudes positivas. Aprendizagem experiencial de Kolb. De acordo com Kolb, a aprendizagem acontece por meio de experiências diretas, seguidas de reflexão e aplicação prática. Professores aplicam essa teoria ao proporcionar experiências diretas e atividades práticas, como simulações, estudos de campo ou experimentos laboratoriais. Após a atividade, o professor guia os alunos em uma discussão reflexiva sobre o que aprenderam e como aplicar esse conhecimento. Educação libertadora de Paulo Freire. Inspirados na pedagogia de Freire, alguns professores promovem discussões críticas e reflexões que incentivam os alunos a questionar o mundo ao seu redor. Por exemplo, ao estudar temas sociais, o professor propõe que os alunos reflitam sobre a própria realidade e discutam possíveis soluções para problemas da comunidade. A educação libertadora coloca o aluno como protagonista do seu aprendizado, valorizando sua voz e sua experiência de vida. Teoria das inteligências múltiplas de Gardner, com o reconhecimento de que existem diferentes tipos de inteligência: linguística, lógico-matemática, espacial, musical, interpessoal, etc., os professores podem criar atividades diversificadas que atendam a diferentes perfis de aprendizado. Por exemplo, em uma aula sobre meio ambiente, o professor pode usar músicas e imagens para alunos com inteligência musical e espacial, além de debates para os que possuem habilidades interpessoais, tornando o aprendizado mais acessível e engajador. Esses exemplos demonstram como professores utilizam teorias pedagógicas para tornar a aprendizagem mais eficaz, relevante e significativa. A aplicação consciente dessas teorias ajuda a criar um ambiente de aprendizagem dinâmico e adaptado às necessidades dos alunos, reforçando o papel do professor como facilitador e orientador do processo educativo.